bem-vindos ao canal Relatos e Contos Sobrenaturais. Se inscrevam, ativem o sininho da notificação e deixem o like. Boa noite. Me chamo Jonas e tenho 55 anos. Sou nascido e criado no interior da Bahia. Nunca tivemos uma vida fácil. Eu e meu pai, o senhor Pedro, junto com nosso irmão João, fazemos farinha, no meio de semana, para que a farinha fosse vendida no final de semana. Todos os dias, meu pai nos acordava bem cedinho, antes do dia raiar, para que fôssemos para a roça, colher a mandioca para fazer farinha. Era um trabalho braçal. Era difícil, mas tínhamos um burro de carga que nos ajudava a carregar as raízes para fazer a farinha. Levávamos tudo para a farinheira, raspávamos as raízes e ralávamos tudo e colocávamos tudo na prensa. No dia seguinte, a gente ia para o ponto final da fabricação da farinha. Depois de tudo pronto, ensacamos tudo e deixamos na farinheira. Acabamos aquele dia e jantamos. Fomos dormir mais cedo, pois no outro dia iríamos à feira vender a farinha. Deitei na cama, mas não conseguia dormir. Nunca tinha acontecido isso comigo, pois todos nós sempre dormíamos cedo. Como não conseguia dormir, resolvi sair para fora de casa e me sentar no alpendre para fumar um cigarro de palha. A lua ainda não havia saído, pois ainda estava muito cedo. Fiquei ali do lado de fora por um bom tempo, até ouvir um bater de asas de alguma coisa grande. O som do bater de asas daquilo era bem parecido com o som de um papel se rasgando. Aquela coisa rodou a casa várias e várias vezes, voando. Não me assustei e fiquei ali observando aquela coisa voando. Aquilo voou e pousou na tesoura da casa de farinha, e eu fiquei olhando aquilo lá parado, feito uma coruja, olhando para um lado e para o outro. A lua apareceu e tudo começou a ficar mais claro. E pude ver bem o que era aquilo. Eu me arrepiei inteiro ao ver aquela coisa. Era tipo uma velha em um corpo de coruja. Seus pés tinham garras enormes. Aquela coisa ficou lá. Me levantei devagar e entrei para dentro de casa e acordei meu pai e meu irmão. Mandei ele pegar sua velha espingarda. Ele, sem entender nada, pensou ser um ladrão, tentando roubar a farinha da farinheira. E eu disse a ele que tinha algum bicho estranho centrado na tesoura da farinheira e que era para irmos pelo fundo da casa. Saímos em silêncio pelo fundo e meu pai viu aquela coisa. Quando olhei para o lado, meu irmão estava se benzendo e tremendo de medo. Ficamos observando aquela coisa, que com um abrir de asas, desceu para dentro da farinheira. Meu pai queria atirar, mas pedi para ele esperar que aquela coisa se distraísse. Aquela coisa começou a rasgar o saco de farinha. Aí mandei meu pai atirar, e ele o fez. Se aproximou um pouco e deu um tiro no meio das costas daquela coisa, que soltou um gemido aterrorizante e saiu voando. Corremos para dentro de casa, e meu pai recarregou a velha espingarda, pois aquela coisa ainda estava sobrevoando nossa casa. Aquela coisa rasgava os céus, com o som de bater suas asas. Ela ficou ali, rodou e não conseguiu nada. Depois de um tempo ela sumiu. Ninguém dormiu aquela noite. No outro dia fomos à feira, e só se falavam de uma senhora que foi encontrada baleada. Ela tinha levado um tiro nas costas de espingarda e foi levada para o hospital. Meu pai, escutando a história do povo, pediu para a gente ficar calado e não contar o que tinha acontecido. No outro dia, meu pai comentou aquilo que havia acontecido com nossa avó, a mãe dele. Ele disse a ela que havia vindo uma criatura comer farinha na nossa farinheira, e ele havia tirado nas costas daquela coisa. E no outro dia, apareceu uma senhora com um tiro bem no meio das costas, onde eu tinha atirado na criatura. Levaram a velha para o hospital e não soube mais dela.
Nossa avó nos olhou e pediu para nos sentar, pois ela sabia do que se tratava. Ela nos contou que aquela coisa se chama rasga-mortalha. É uma pessoa que tem uma maldição. Ela pode se transformar em qualquer coisa, em pessoas ou animais. Ela gosta de se transformar na coruja, conhecida como rasga-mortalha, por sua boa audição e sua hábil visão. Vocês deram sorte de não terem sido mortos por aquela coisa. A rasga-mortalha, por onde ela passa, ela leva a morte, com seu bater de asas. Tomem cuidado. Voltamos para casa e tudo ficou normal. Esperamos por vários anos que a coisa voltasse, mas ela nunca apareceu. Até hoje, trabalhamos com farinha. E é a nossa profissão. É o que põe comida em nossa mesa. Quando ouvir um bater de asas à noite, corra. Pode ser a rasga-mortalha, querendo trazer a morte para você. Boa noite.